Olá, Camaçari, estamos iniciando mais um programa Cimara Ellery. Hoje, terça-feira, dia de Jogo do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar esse Jogo do Brasil aí, na torcida pelo esporte, que o esporte transforma. Eu sei que tem um monte de gente aí revoltado sem querer torcer, mas a gente tem aquele outro aspecto que a gente já bate papo há um bom tempo sobre isso. Quem acompanha também o nosso programa na rádio, na 87.9 FM, sabe do que eu estou falando. Que as coisas elas podem estar separadas, direitinhas. Uma coisa é o esporte, que transforma, que disciplina, que motiva, que tira os jovens da droga, que gera um lazer para o cidadão, inclusive para as pessoas que vão assistir, para as pessoas que também atuam como os verdadeiros atletas também. E a outra coisa é a política. E a gente sabe que o nosso país tem dinheiro para tudo. Não é à toa que a nossa presidente da República, a Dilma Rousseff, disse que nos últimos 3 anos ela gastou 3,7 trilhões em educação e saúde. Então, a gente sabe que o dinheiro nós temos. Não pense que essa informação não é verdade, porque ela é verdade. Se está no orçamento que tem que gastar, ela é obrigada a gastar esse dinheiro. E se de fato ela gastou, porque gastou, senão ela estaria sendo responsabilizada por isso. Ela gastou, sim, esse dinheiro. A questão é como é que esse dinheiro está fazendo para chegar. Está chegando? Será que está chegando onde tem que chegar? Aí é que é outra questão que a gente precisa estar acompanhando. Então, o problema não é só a Copa do Mundo, não é a Copa do Mundo, não é quanto gastou, quanto investiu. É também a forma de como está sendo gasto esse dinheiro. E a gente precisa, sim, exigir respeito. Mas ter o patriotismo e querer que a nossa seleção vai bem, eu garanto que nós queremos, sim. Ver o nosso país sendo estimulado e buscando essa alegria aí de viver nesses breves momentos em que a gente tem a representatividade. A gente sente como se fossem brasileiros jogando todos no campo, lutando para vencer. E aí a autoestima da gente vai lá para cima. Bom, agora eu vou chamar um vídeo de alguns policiais. Olha só o que estão mandando de alimentação para eles na Copa. Vamos ver. Polícia Militar da Copa do Mundo. Desde as 9 horas da manhã, saí de casa para vir trabalhar. Olha o que o polícia vem comer 1 hora da tarde. Sem almoço, lanche, cachorro quente. Esse é o almoço. Esse é o almoço do polícia. Trabalhando na Copa. Padrão FIFA. Almoço padrão FIFA. E o meu cachorro não tá quente. Gastando milhões. E o polícia que vai dar segurança comendo isso, ó, na hora de almoço. É aí que mora o perigo. É aí que está morando o perigo. Veja o que o próprio policial diz. Gasta-se milhões com a Copa e olha o almoço que foi para o policial, que é aquele cidadão que vai estar lá, teoricamente, ajudando a manter a ordem e estabelecer a questão da segurança pública. Sabe o que vai acontecer? Provavelmente vai constar no orçamento aí que houve uma alimentação para os policiais. O almoço foi dado. Aí é que está a história dos 3,7 trilhões. Que gastou, gastou. Agora, se de fato foi tudo dentro do padrão que tem que ser, aí é que são os outros 500. Olha aí o policial. O almoço, eles acham que deram. Mas é uma lata de refrigerante com um pão. É, com um pão. Então, isso, na verdade, é um lanche que, se você for comprar, quanto é um lanche aqui? Ah, Adriana, aqui, quanto é que aqui? A gente, com R$5 a gente lancha direitinho. E a depender do local, em Salvador, em alguns bairros, etc., você compra um cachorro quente, uma coisinha dessa, assim, um refrigerante, por R$2, com o refrigerante eu diria que talvez fosse para R$3,50.
e é o almoço dos policiais, daqueles que terão que promover a segurança das pessoas ali na Copa do Mundo. Daí a gente volta para uma outra questão também importante. Sabe quantas pessoas estão sendo assaltadas por jogo? 30 pessoas assaltadas por jogo. E a gente fica realmente agora vendo a situação dos policiais, a gente vê o problema que está acontecendo. Humberto Heller ontem esteve no jogo, gostou bastante, gostou da infraestrutura, gostou da maneira, da forma de acessar, o chegar, o sair. Ele gostou, tranquilo, gostaria inclusive de ir a outros jogos, deu um depoimento. Provavelmente hoje à noite no programa ao vivo vai também bater um papo sobre isso. Mas, olha, nós, brasileiros, já sabemos como ter as condutas preventivas. O que a maioria das pessoas fazem? Andam com a cópia do RG, com a cópia, a xerox dos documentos principais, um cartãozinho básico, o dinheiro vai escondido dentro da meia, o dinheiro às vezes vai dentro da roupa, embalado num plástico. Então, o brasileiro, de uma maneira geral, já sabe como passar por essas situações aí de multidão, essas situações difíceis. Nós já sabemos mais ou menos como passar. Agora, o problema é o turista, que vem desavisado, vai para a rua, muitas vezes até comete o equívoco de sair com o passaporte na mão, com dólar, com câmeras, aquelas câmeras digitais de alta definição, vão para a rua e aí viram o pato, a famosa bola da vez. Acabam virando a bola da vez. E os nossos policiais aí receberam um almoço, que é um pedaço de pão com uma lata de refrigerante, para poder ficar horas e horas em torno da Arena Fonte Nova, cuidando da Copa do Mundo. Quer dizer, realmente, ou a gente busca uma decência, ou a coisa fica complicada. Vocês estão dando para entender que a questão não é só... Não é não torcer pela Copa do Mundo, não é não torcer pelo Brasil. Eu acho que o brasileiro já está conseguindo separar o que é torcer pela seleção brasileira e o que é saber votar nas urnas. Pessoas que tragam um poder de gestão, uma contribuição em termos de atitude de gestão. Amadurecer. Não é votar só em fulano e cicrano porque é o queridinho. Ou porque é bonito, como aconteceu aí há anos atrás, que se votou em Collor de Mello, porque ele era bonitinho. Mulheres diziam, ele é muito bonito, ele é novo e é bonito. Poxa, estamos amadurecendo no processo democrático e cada vez mais os critérios têm que ser outro. O critério tem que ser o do trabalho, da competência e da atitude. E aquela história que a gente já conversou também aqui. Não me conte os seus problemas. Me dizer que assumiu a prefeitura e não pôde fazer nada, ou assumiu o governo, ou assumiu a presidência, não pôde fazer nada porque alguém, o antecessor, deixou uma dívida. Isso não cabe em país de primeiro mundo. Você foi eleito para resolver os problemas do povo. Não me interessa se o caixa está baixo, se está alto, se não está. Olha um exemplo que a gente vê aí, por exemplo, relativo ao próprio ACM Neto em Salvador, que pegou Salvador destroçada e está aí. Não é tudo que a gente concorda que ele está fazendo, não é tudo, porque ninguém é perfeito. Tem coisas que a gente não concorda e que a gente conserva e traz aqui, até porque toda unanimidade é burra, unanimidade não faz bem a ninguém, unanimidade não faz ninguém crescer. É sempre bom e importante que a gente aponte e mostre aquilo que não está de acordo com alguns aspectos. O que me interessa, por exemplo, eu estar cercada de uma equipe dizendo que está tudo o tempo todo perfeito. Eu não vou querer mudar o cenário, eu não vou querer mudar a minha atitude. É importante você ter pessoas também que tenham uma lucidez de dizer, olha, isso aqui não está bom, mas isso aqui está ótimo, dê continuidade. Isso aqui a gente precisa mudar. Então, como todo mundo sabe, a ACM Neto não pode ser essa unanimidade. Mas o fato é que ele está conseguindo aí, independente dos problemas de Salvador, independente dos problemas que ele recebeu, ser proativo, olhar para frente e começar a arrumar.
E é isso que a gente espera, inclusive, dos nossos governantes. Bom, agora a gente vai chamar uma matéria de entrega da cesta de Páscoa, é isso? A quarta matéria, então, que a gente está chamando agora. Vamos lá assistir. Da Gleba B, na Praça Ildete Reis. E recebemos denúncias de telespectadores de que a praça se encontrava abandonada. Quando chegamos aqui, a imagem é de abandono realmente, descaso. Vimos muito lixo no entorno da praça, permissionários têm reclamado das instalações que não protegem a população, instalaram todos, que na verdade causam mais problema do que solução. Problema de manutenção, que a gente também fala bastante aqui, que é um problema que já pontuamos em outros momentos, que é o que a gente diz antes da eleição. A gente disse isso antes da eleição, lá antes de 2012, final de 2011, começo de 2012. A gente quer, pelo menos, que consiga manter e colocar num bom padrão, no mínimo, num bom padrão, aquilo que a gente já tem. E o que a gente já tem? A gente já tem escolas, a gente já tem hospitais, a gente tem UPA, a gente tem algumas vias públicas, a gente tem praças. No mínimo, eu não aguento mais ouvir se dizer que vou fazer, independente do partido. Vou fazer o metrô, vou fazer a BR não sei o quê, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Independente do partido, quando diz eu vou fazer, passa aquele filtrozinho na minha cabeça e diz assim, meu amigo, contanto que o que tenha consiga colocar num bom caminho e num bom padrão, que seja no padrão FIFA, que é o padrão que a gente quer para tudo na nossa vida agora, já que o brasileiro está se deparando com a realidade que existe um padrão FIFA, que é um padrão de primeiro mundo, de exigência, de qualidade, de alimento, de chatice, de tudo, porque existe nessa chatice da FIFA um amadurecimento também de cidadania que houve aí no primeiro mundo, que houve na França. Houve na França, Revolução Francesa, caiu tudo, queda da Bastilha, destrói tudo e começa um processo democrático lá de liberdade, igualdade e fraternidade. Houve isso. Então, eles têm um amadurecimento. O brasileiro, que veio com a cultura dele, uma cultura sofrida, que é a nossa cultura, a cultura de quem viveu senzala, que tinha os donos de engenho, a cultura de que veio lá, ó, o povo de Portugal, sugar e tirar as nossas riquezas, e que por conta de muito açoite, o que é que aconteceu com o povo brasileiro? Muito açoite, o povo brasileiro aprendeu a aceitar, com medo de apanhar, aprendeu a aceitar, a baixar a cabeça. E no fundo, a gente já tem que começar a ver que nós temos que despertar a cidadania, os direitos e os deveres do cidadão. E para isso, para desenvolver essa cidadania, muitas vezes a gente não tem que ter medo de ser chato, de cobrar, de exigir, de reclamar. Aí agora a justiça está dizendo, que a justiça está trazendo, as pessoas estão trazendo aí, de que a justiça está sendo sobrecarregada. Está sobrecarregada por quê? Vamos parar para pensar. Por que está sobrecarregada a justiça brasileira? Temos vários pontos de vista. Um deles é porque o cidadão brasileiro está aprendendo a questionar, está aprendendo a lutar pelos seus direitos, está aprendendo que quando ele compra um produto e o produto quebra na mesma hora, ele tem um Código de Defesa do Consumidor para proteger ele. Está aprendendo que quando um serviço não é bem prestado, ele tem um lugar para reclamar. Está aprendendo que se ele tem uma relação de trabalho onde o empregado não paga e não é correto, ele tem que ir questionar as leis trabalhistas. Está aprendendo que não pode bater, o homem não pode bater na esposa. E a esposa não pode bater no homem. Está aprendendo que existe a violência verbal, que é aquela violência que vem antes da violência física, quando você começa a maltratar, a ofender, a machucar e a diminuir a autoestima do seu companheiro. É por isso. Aí a justiça está cheia, está abarrotada, está entupida de gente. Isso não é ruim. O problema, a questão, é que o governo brasileiro e a justiça têm que acompanhar esse amadurecimento.
tem que fazer e abrir mais concursos públicos, aumentar o número de juízes, rever essa questão dos promotores que são nomeados, que deveriam ser eleitos pelo povo. Questionar, revirar, mexer nessa situação. Na situação de agora abraçar o movimento de busca democrática e de cidadania do brasileiro. Esse é o ponto que a gente precisa estar realmente refletindo no dia de hoje. Bom, agora a gente vai chamar uma outra matéria sobre os moradores de Buritsatuba. Vamos lá. Esses são os ex-moradores do bairro do Buritsatuba, que estão realizando hoje uma manifestação para exigir o seu direito da moradia. E tem também aqui hoje o Bloco de Resistência, que é um movimento social formado por jovens que está apoiando a comunidade. Estamos na Prefeitura de Camaçari e moradores do bairro do Buritsatuba há 8 dias estão dormindo nesse local. Conta pra gente, você como moradora, o que aconteceu lá com vocês? A gente tava dormindo, né, de manhã cedo, chegaram polícia, chegaram fiscal, força-tarefa, um bocado de polícia, um bocado de gente tirando a gente de nossas casas, falando que ia botar a gente em um abrigo para poder ficar. As nossas coisas tá tudo trancadas, eles falaram que ia arranjar um lugar para botar a gente saiu e eles falaram que era pra gente vir para aqui, pra frente da prefeitura, perguntando onde era que ia botar a gente. Mas quando a gente chegou aqui, eles falaram que não sabia de nada. E a gente ficou assim, ó, que nem cachorro dormindo aí, ó. E a gente até hoje, crianças, mulheres, tudo aí, ó, no meio da rua aí, nós ficamos trancados sem poder ter acesso, sem nada. Comida trancada, uma hora já deve estar fedendo, 3 dias já, ó, fora de casa. Os documentos que ele mostrou pra gente foi esse daqui, ó, simplesmente dos nossos materiais que tá tudo trancado lá dentro. Fogão, televisão, geladeira, tudo trancado lá dentro. E a gente não tá podendo ter acesso de nada. Apenas eu só quero uma solução, porque dormir na rua a gente não pode, né? Até um cachorro de dia tem casa. Morreu, desbagaçado debaixo do pneu da máquina. Eles chegaram lá, não respeitaram nada. Foi logo levando, foi tudo. E mataram meu cachorrinho. O único companheiro que eu tinha, eles mataram. Foi o único companheiro que eu tinha, eles mataram. Um cachorrinho pudo, bem bonitinho. E quase que fizeram alguma coisa com a senhora também? Quase que me mata também, porque se eu não pulo, se eu não sair fora, eles tinham me matado também. Nós estamos aqui faz 8 dias nessa situação. Criança perdendo escola, pai de família perdendo emprego, mãe de família perdendo emprego, uma situação dessa aqui, isso é vida pra gente, isso não é vida pra gente não, é vida pra cachorro. Hoje temos 8 dias dentro desse galpão, morando, sem trabalhar, porque não podemos trabalhar. Se sair daqui, fica invisível, eles não têm um conhecimento. Nossos pertences presos, sem poder tirar, eu estou com 8 dias com a calça. Estamos dormindo em umas camas box, como dá pra você ver. Isso aí é melhor que uma cama box, tá vendo? Não dói nada nas costas, todo mundo levanta saudável, ninguém sente frio, ninguém sente... As pessoas que estamos aqui é porque precisa de uma moradia. Se tivesse uma moradia, ninguém ia se submeter a permanecer uma semana dentro de uma prefeitura que não dá um copo com água, não dá um almoço, não dá um café, uma coberta. O galpão tá ali cheio de colchonetes. Não apareceu um deles para chegar aqui, ó. Tem criança aí? Vai te dar um colchonete? Tô precisando de uma moradia porque tô dormindo na rua, um bocado de gente aqui estão na rua desabrigado, entendeu? Estamos aí sem assistência médica, sem nada, crianças na rua, estamos vivendo de doação, que os pessoal estão doando a gente alimentos, roupa, entendeu? Estamos precisando de uma moradia porque a prefeitura e a força-tarefa chegou lá, os policiais chegaram lá fortemente armados, amedrontando a gente, dizendo que se a gente não sair o bicho ia pegar, entendeu? E depois a assistência social e o juizado de menor falaram que se a gente saísse na boa e viesse morar e viesse para cá, ele ia ter um abrigo. Quando chegamos aqui, nada. Estamos aqui desde segunda-feira de manhã na rua. Vivendo de doação, tá vendo? Um passa, dá uma ajuda, outro passa, traz um pão. Cada um ajuda até aqui, ó, como tá aqui mesmo, de 2013. Quinta-feira, eu tive na CEOSP, ela disse que era para mim vir buscar minha esposa no Buritsatuba, estava na casa da minha mãe, entendeu? Eu peguei, fui lá, eu fui andando, peguei ela, a gente veio com a criança, quando chegou lá ela falou que o sistema tinha caído, que era pra gente ir hoje. Segunda-feira, a gente foi lá agora e ela disse que esse cadastro aqui já não estava valendo mais. Já é a segunda vez que derruba os nossos barracos aqui, ó, esse cadastro de 2013. Nós estamos em 2014. Pois sabe, eles fazem o cadastro e a gente espera um ano para receber. E até agora, providência nenhuma. Não saiu ninguém para dar uma posição a gente.
se vai botar a gente no galpão, apesar que a gente já está revoltado com essa situação aqui, que isso aí é uma vergonha. Meus remédios estão presos lá no galpão, ó, que eles não querem me dar meu remédio. Quem me deu a caixa de remédio foi a mulher do advogado que comprou para mim, que eu não posso ficar sem remédio. Eu tomo remédio controlado, eu tomo 5 espécies de remédio. Tá tudo lá, ó. Diz que para mim tirar de lá eu tenho que pagar uma taxa. Como é que eu vou pagar uma taxa se eu não tenho dinheiro? Essa matéria, na verdade, ela foi veiculada, não foi uma matéria feita agora. Ela já foi feita há um tempo atrás, por conta da matéria de ontem à noite, que houve aí alguns comentários bastante pertinentes das pessoas em relação a isso. E aí pediram para a gente trazer de volta essa matéria, que foi antes do pessoal ter sido realmente levado para se acomodar no local que foi acomodado, né, que ontem, inclusive, veiculou a matéria, foi veiculada a matéria. Eu queria chamar a atenção para vocês que os comentários de ontem foram comentários muito importantes, agradecer a participação dos nossos ouvintes no horário do Simara Heller, segunda edição, e dizer o seguinte: mantenham o comentário de que não adianta só ajudar, tem que ajudar estimulando a dignidade da pessoa humana. Inclusive, colocando aí a pitada de amor naquilo que a gente faz. Por mais que pareça encantamento, poesia feminina, mas a gente precisa, sim, colocar essa pitada de carinho com as pessoas que vêm aí sofridas e carentes. E o tempo todo focar na dignidade humana, independente da retribuição, porque a retribuição, às vezes, você não vê, você não tem o retorno. Não precisa esperar retorno, isso é uma consciência, é um amadurecimento que surge a partir dessa conduta. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha também na questão da praça da Gleba B. Vamos lá. Estamos agora no bairro da Gleba B e aqui nessa praça os moradores disseram que eles é que fazem a manutenção da praça. Essa decoração foram os moradores que fizeram. A praça está limpa porque os moradores limparam. Esse brinquedo quebrado, eles já tentaram consertar, mas não conseguiram, por isso fica assim, impedido das crianças usarem. Algum lixo em volta por conta do fim de semana. E segundo eles, tem um poste aqui nessa área que no dia 12, no dia do Jogo do Brasil, caiu e os próprios moradores tiveram que levantar e colocar de volta no lugar. Os moradores conversaram com a equipe do programa Simara Heller, não quiseram dar entrevistas. E veja, a praça está uma graça. Está uma graça. Lógico que a gente precisa aí de algumas intervenções, que são intervenções do próprio município em relação à praça. E aí fica a pergunta para quem está em casa, porque isso já foi motivo de polêmica aqui também comigo em 2012, quando uma associação de moradores disse que não esperava a prefeitura, metia a mão, ia lá e fazia o que tinha que ser feito. E a outra associação de moradores dizia que não, que ele estava ali com uma associação de moradores com o objetivo de representar o povo para exigir que a prefeitura ocupasse e tomasse as suas atitudes cabíveis. Então, eu acho que os moradores têm que arregaçar as mangas também e fazer sua parte, a parte que cabe, para poder viver melhor. Porque quem também não está, quem está esperando a prefeitura está perdendo qualidade de vida. Quem está esperando que as coisas aconteçam está perdendo qualidade de vida. Então, fica aí a pergunta, porque se deve esperar o setor público, se não deve. E eu também aproveito e questiono também sobre o seguinte. É importante você em casa pensar, será que eu tenho que esperar, por exemplo, para ter, no caso, o SUS? Se a pessoa pode pagar o plano de saúde, será que ela vai querer esperar o SUS? Ou ela vai lançar a mão daquilo que ela pode fazer para resolver o problema dela? Aí a gente vai para o outro setor. Será que a pessoa vai querer andar de ônibus
se ela pode ter a moto ou o carro dela? Ela vai esperar um serviço de transporte de qualidade? Aí a gente vai também para a segurança pública. As pessoas que estão indo morar em condomínios e que botam seguranças nos seus condomínios ou nas suas ruas, fecham a rua e botam um rapazinho lá, elas devem pagar o rapazinho para cuidar da rua ou tem que esperar pela segurança pública? Fica o questionamento. Fica o questionamento. Porque a gente está vivendo essa grande contradição que a gente não sabe se mete a mão e faz o que tem que ser feito, ou se, por outro lado, a gente pressiona e pressiona e pressiona. Pode ser também o caminho do meio, as duas coisas. A parte que cabe, que a gente consegue fazer ali rapidamente, de repente, como tipo tirar um mato que está ali em frente da minha casa e cobrar também que a minha praça seja reformada. Pode ser também a coluna do meio, mas fica aí o questionamento para você em casa, amadurecer o que é o mais correto dessas duas coisas. E parabéns aos moradores aí da Gleba B, que meteram a mão, fizeram, ok? Porque, pelo menos, as crianças e a sociedade diminuiu o problema de insetos, está aí promovendo o lazer, enfeitando as ruas. Então, fica o questionamento. Bom, agora a gente vai conversar o seguinte, lembrar vocês que tem aí um projeto que concede a carteira de motorista gratuita a pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda poderão ter essa possibilidade de tirar a carteira de habilitação gratuitamente. O projeto de lei é o 5888/2013, que institui o Programa Nacional Social de Habilitação Profissional de Condutores de Veículos, a ser financiado com recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Essa proposta está cabendo aí ao Conselho Nacional de Trânsito, que vai definir os requisitos para participação no programa. Provavelmente vão ser requisitos sociais, de a pessoa provando que não tem condições de pagar, etc. e tal. Os beneficiados estarão dispensados de pagar as taxas relativas aos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica, licença de aprendizagem de direção veicular, confecção de carteira nacional de habilitação e realização dos cursos teórico-técnico e de prática de direção. Está em tramitação ainda, não está ainda definido isso aí, mas a gente vai torcer. A gente vai torcer porque muita gente que precisa trabalhar e que se exige, você tem habilitação, não tem habilitação, muita gente querendo aí desenrolar, já que está tendo linhas e mais linhas de financiamento para isso, por isso, inclusive, que as ruas estão lotadas, e a gente vai ver isso aí. Bom, lixo, entulho, matagal, aí a questão, o pessoal reclamando na rua, Recanto das Árvores, no bairro do POC 3. Os contêineres onde os moradores depositavam lixo foram retirados do local. As sacolas e dejetos agora estão sendo colocados nas ruas. O caminhão de coleta também não está passando com a frequência que deveria, o que está ocasionando aí ruas cheias de lixo, com forte mau cheiro, com odor, com proliferação de ratos e bactérias. Também a rua Ciclovia 1, ao lado do posto Nova Aliança, no POC 1, o esgoto a céu aberto e o acúmulo de lixo também na rua. Essas imagens que a gente passou agora há pouco, também da rua Raul Seixas, no Parque das Mangabas, também reclamando. Então, são muitas ruas que estão passando para a gente, para o programa Simara Ellery, suas denúncias, assim como também a rua Tenente Fernando Tui, no Ponto Certo, estão reclamando bastante sobre a questão do lixo, da higiene pública, que a gente está vendo aí que realmente está complicada aí para o país, a gente está com essa questão. Bom, a gente vai dar um breve intervalinho e daqui a pouco a gente está de volta. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767.
É a sua 88 FM. Coastac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Coastac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Coastac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Coastac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Pois é, estamos de volta agora e vamos trazer também informação que todo mundo soube ontem, que um veículo se chocou aí na linha do trem. Isso já não é a primeira vez que acontece em Camaçari. Existe sempre o questionamento da falta de sinalização, alertando as pessoas. Quer dizer, um ônibus que vinha de Salvador se chocou com um trem que era um veículo de manutenção da linha férrea, né? O acidente aconteceu por volta das 16h20 na Avenida Eixo Urbano, próximo ao semáforo, e o trânsito ficou completamente parado no local. Olha, é interessante a gente observar que isso já foi um questionamento muito grave, muito intenso, já foi feito aqui na última batida. A gente mostrou, sinalizou a questão da parte da sinalização, que tem que ter, sim, aqueles sinaizinhos, teria que ter a cancela, porque é um tráfico dentro da cidade, é um trânsito de trem dentro da cidade. Então, essa questão aí é figurinha repetida, como diriam os mais novos. E figurinha repetida não completa álbum. Todo mundo já está cansado de saber que não dá para ficar assim no centro da cidade. A linha do trem não foi retirada como deveria ter sido, já do centro da cidade. Não retirou? Então sinaliza. Ajuda o povo a viver. Ou seja, a família que estava dentro do ônibus agora disse que tinha tempo que não vinha em Camaçari e que vai ficar traumatizada pro resto da vida, pelo impacto, porque a criancinha se machucou, teve que ser encaminhada pro hospital geral por conta desse acidente, um acidente feio, e que vai aí foi para as principais manchetes e para os principais sites do estado da Bahia a imagem do trem. Isso aí é complicado, é complicado trabalhar dessa maneira. Bom, outra coisa que a gente queria falar é o seguinte: prefeitos da região estão aí querendo que o trem volte a transportar passageiros. E eu acho isso ótimo, acho fantástico. O prefeito Ademar Delgado se reuniu na tarde de ontem com gestores de municípios da região metropolitana e adjacências, para que juntos possam atender aos interesses da população que vive nesses locais. Diversas ações que integram a região foram pautadas, com destaque para o trem de passageiros ligando a capital a Alagoinhas, que fica a 124 quilômetros, ampliando a mobilidade urbana dos cidadãos.
E então o prefeito Ademar Delgado disse que nós convidamos os prefeitos para discutir interesses em comum e todos concordaram que o trem vai facilitar a vida daqueles que moram nessas cidades. No entanto, esta é uma ação em que vamos precisar muito do governador para levar esse serviço à população. Estava presente também o prefeito de Simões Filho, o Eduardo Alencar, do PSD, que acredita que o trem vai dar vida para a região e otimizar a mobilidade urbana. Isso vai retirar um fluxo de veículos grande da BR-324 e a população vai chegar mais rápido em seus destinos. A prefeita de Dias Dávila também, a Jussara Nascimento, lembrou que por muito tempo o transporte ferroviário era utilizado por passageiros. É o desejo da população retornar a esse tipo de transporte. Também tiveram presentes no encontro o Paulo César Simões, do PDT, prefeito de Alagoinhas, o Antônio Magno de Souza, do PT, que é de Veracruz, e o Geranilson Requião, do PT de Catu, e Maria das Graças Leal, que é do PT de Araçás. Então, gente, vamos combinar. Palmas para o prefeito Ademar, que dê certo essa iniciativa. Agora, sinaliza a nossa cidade para evitar esse tipo de acidente, porque na hora que tiver um trem também com passageiro, imagine, não vai ser só um ônibus que vai ser atingido. As pessoas que vão estar no trem também vão ser atingidas e a coisa vai ficar mais complicada. Mas palmas para o prefeito, que realmente, aí sim, essa questão aí do transporte ferroviário interessa a toda a população. Mobilidade urbana, o fluxo, o custo muito mais baixo, e isso sim vale muito a pena a gente investir. Quero lembrar também, inclusive, que junto com essa questão aí da linha do trem, a gente já vê um Ademar, um prefeito com raciocínio coerente e um raciocínio de quem respeita o povo. Porque, pelo menos, ele não está inventando que vai ser metrô, como disseram aí no final do ano passado. Um político aqui nosso de Camaçari que disse que ia lutar para que tivesse o metrô de Salvador para Camaçari. Minha gente, vamos cair na realidade. Vamos cair na realidade. Esse político que estava lançando a história do metrô, malmente se tem um metrô dentro da capital e vai trazer um metrô de Salvador para Camaçari. Quem acreditar nisso é porque acredita na história da carochinha. As fábulas de Esopo. Que realmente aquela história não estava dando certo. Dizer que vinha metrô para cá de Salvador para Camaçari. A gente mal tem um metrô em Salvador. Como é que eu vou sonhar e acreditar que isso vai acontecer? Agora, Ademar está fazendo uma coisa correta. Quando ele está, assim, chamando os prefeitos e dizendo para a população, olha, nós vamos nos reunir para estudar um projeto para interligar em Camaçari até finalizando em Alagoinhas, para facilitar. Eu só estou pedindo aqui o cuidado, porque a gente viu que justamente ontem, no dia da reunião do prefeito, o trem bateu num ônibus aqui dentro da cidade de Camaçari. Que essa linha do trem, inclusive, deveria ter sido retirada, como todo mundo sabe, e aí ficou essa situação aí delicada. Então, vamos trabalhar com competência, com profissionalismo, com técnica, acreditando que essa possibilidade é um dos caminhos para a questão da mobilidade urbana, sim. Então, nesse ponto, dai a César o que é de César. Se essa história chegar e acontecer de fato, realmente eu vou ficar muito feliz, muito satisfeita com a ideia e a cidade de Camaçari promovendo e agregando sobre isso aí. Bom, eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Elai. Boa tarde. Tudo bom? Eu não quero me identificar. Certo. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, eles prometeram que ia tirar a linha do trem, certo? Depois, o político, que é pré-candidato, que foi ex-prefeito daqui de Camaçari, que na época, quando ele era prefeito, que teve a verba, que poderia tirar a linha do trem da cidade, não tirou, ele prometendo metrô, depois veio um secretário, prometeu outro metrô, eles viu que não convenceu ninguém em retirar a linha do trem com metrô, e agora eles estão prometendo que vai
transportar passageiros. Se ontem aconteceu um acidente daquele, imagine se tivesse passageiros, se fosse um trem com passageiros. Então, ele está se atrapalhando nas promessas e está se atrapalhando nas palavras. Obrigada, Elaine. Ok, obrigada também pela sua participação. Agora, olha, o que eu estou trazendo também, Anônima, é o bom senso. Pelo menos a linha já está aí. Não é uma coisa utópica como a história do metrô, que ali era para enganar qualquer um. Quem quisesse cair feito um patinho. Que eu já disse aqui, quando a gente estuda um pouquinho sobre ciências políticas, que vai em Aristóteles, a gente vê que tem a questão da democracia. E o que é que degenera a democracia? A demagogia. Então, não adianta. A demagogia está estragando o nosso processo de amadurecimento democrático. Então, quando um político vem dizendo que vai trazer um metrô que mal tem em Salvador para Camaçari, isso é demagogia. E a gente tem que começar a estar vacinado com essa história de demagogia. Mas quando eu falo da linha do trem, Anônima, é porque, veja, a linha já está aí. Então, se uma boa vontade, uma questão de gestão de projeto, não é impossível que isso aconteça. Existe uma possibilidade significativa de botar para funcionar o trem, e indo Camaçari, Alagoinhas, e vindo até de outros locais, etc, etc. Eu não acho que seja impossível. É nesse sentido. E acho que é mais honesto se trabalhar com a possibilidade da rede ferroviária do que dizer que vai vir um metrô. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu estou querendo dizer. E concordo plenamente com você, que é o que eu também disse agora há pouco. Se houve um acidente, imagine transportando pessoas no trem, etc. Então, junto com esse projeto de botar para funcionar o trem, tem que vir junto uma boa sinalização, com aquelas cancelas que fecham, né? Na hora que o trem estiver vindo, apita, pisca a luz, fecha a cancela, suspende o trânsito. Quer dizer, vai ter que vir todo um projeto técnico bem desenvolvido para dar segurança à população. Porque senão, quem é que vai arriscar? Não vai ter como arriscar. Olha, eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? É Antônio. Lai. Pronto. Eu acho que essa jogada que vai botar trem de passageiro, agora nesse governo maravilhoso que o povo está vendo, né? Isso é só a fachada. Porque eles não falam que a CN deixou assinado para ser o trem de transporte de passageiro da calçada a Alagoinhas. E eles não trouxeram no governo deles para não dar direito à oposição. Eles deveriam ter feito, mas não, eles fizeram o quê? Tapearam e ia tirar a linha do trem, que é para não ter transporte passageiro. Então isso agora é uma fachada, eles dizem que vai botar, né? Primeiro era metrô, vou tirar a linha do trem, agora passageiro. Se é passageiro, porque ficou assinado, isso tem 20 anos. Não foi agora, não. Então, como eles não têm saída, tem que trazer mesmo o transporte de passageiro, tem massa. Entendi. Tá bem. É isso aí. Obrigada, viu, Antônio, pela sua participação. E o que Antônio está dizendo para a gente é interessante, né? Que já tinha um projeto que vinha um trem da calçada até Alagoinhas, passando por Camaçari, que não colocaram em prática, etc, etc. Eu vou até me informar sobre isso, viu? Melhor, até para trazer informação mais precisa sobre isso aí. E o povo, as pessoas todas nessa expectativa da gente ver soluções para a mobilidade da nossa cidade, para a questão da mobilidade urbana. Nós estamos atrás. Ontem aqui o programa foi com o Cleiton Pereira, que entende bastante sobre essa questão de transporte, da mobilidade urbana, uma pessoa formada a nível superior. Também trouxemos a Coastac para debater com a gente, porque está todo mundo muito preocupado com essa questão da mobilidade urbana. Porque realmente você se planeja, você não consegue chegar, não consegue ir, complica a vida de todo mundo. Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, Lai. Boa tarde. Elisete aqui de Camaçari de Dentro, tudo bem? Tudo bem, Elisete. Olha, eu estou ligando para você, eu não sei que órgão seja assim, que verifica isso na prefeitura. Mas é uma coisa que eu já vi antes em um lugar e agora eu estou vendo em outro. Esse povo que cozinha amendoim,
entendeu? Sim. De primeiro, eles cozinhavam ali no fundo da feira, na beira do rio. A gente passava e não sabia que é sempre na beira do rio. Por quê? Será que usa a água do rio? Porque agora eles mudaram. Quando você passa ali naquela ponte que vem do saque, que vindo para o sentido Camaçari de dentro, você olha assim lá de cima, você está vendo na beira do rio aqueles caldeirão enorme cozinhando amendoins. Então aquilo ali me chamou a atenção. Será que esses amendoins estão sendo cozinhados com a água do rio? Vixe Maria. Entendeu? Poxa, Elisete, boa observação que você fez, viu? Eu vou pedir para a equipe ir lá filmar e ver o que está acontecendo. O pessoal aqui já até sinalizou que vai sim ver, porque período de São João, todo mundo atrás de um milhozinho, de um amendoinzinho para comer. Obrigado, viu, Elisete, pela sua participação. E existe agora a possibilidade do amendoim que vocês comem, que todo mundo come, está sendo feito ali, cozido com a água do rio. Aquela água que, teoricamente, ainda tem bastante esgoto sendo jogado para ali para dentro. E a gente sabe, minha gente, aí quem está em casa vai dizer, mas a água vai ferver. Não é assim, não. Tem bactéria que não morre a 100 graus, não. A água ferve a 100 graus, todo mundo sabe disso. Tem bactéria que não morre a 100 graus. É por isso, inclusive, que os hospitais têm estufas para os seus equipamentos. É por isso, inclusive, que o alicate de pele de alguns salões tem aquelas estufas especiais que atingem a 150, 180 graus. E assim como tantas outras que são mais potentes, porque tem bactéria que resiste. Inclusive, às vezes até morre a 100 graus, mas não é uma morte instantânea. Você precisa cozinhar, ficar ali tipo 15 minutos para que ela seja eliminada a 100 graus. Ainda tem o tempo necessário para que mate a bactéria. Então, a coisa não é assim simples não, viu? Vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Ana. Oi, Ana. Seja bem-vinda. Eu já passei lá no Rio, na beira do Rio, já vi. Só que eu perguntei à moça, ela falou que é por causa da fumaça. Ah, sim. Porque cozinha no fogo de lenha, entendeu? Certo. Eu fiquei curiosa. Segundo a moça que me explicou, disse que era por causa da fumaça, porque lá não tem muita gente, né? Certo, Ana. Aí a fumaça também para as casas, aí ali é melhor. Certo. Segundo ela, né? Isso. Obrigada. Obrigado, Ana, pela sua participação. Agora, ótima sua explicação, porque já elucidou aí, já tirou metade, já deu uma relaxada aqui até nos ombros, né, da gente, das pessoas que, porventura, já tenham até comprado o tal do amendoim. Mas, de qualquer forma, veja, com fumaça ou sem fumaça, a gente precisa ir lá filmar para ver se numa horinha aqui não tem, se pegam a água de onde não tem que pegar. A gente precisa ver isso aí sim, porque é uma questão, inclusive, de pedir para que os órgãos competentes cheguem a dar uma olhadinha lá, para dar uma fiscalizadinha, para ver o que está acontecendo, porque isso é saúde pública, viu? Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Oi, é Diego. Pronto, Diego. Eu estou ligando para avisar que o pessoal que está vendendo amendoim ali é tudo gente trabalhador, porque depois o pessoal da Força Tarefa vai lá e pega a mercadoria do pessoal e quebra, destrói tudo, para ir com cautela, ver o que o pessoal está fazendo. Eu não trabalho com amendoim, certo? Mas sei que a gente trabalhador deve ser por causa da fumaça. Entendi. Porque o pessoal da Força Tarefa, quando chega tratando o pessoal como ladrão. E todo mundo lá é pai de família, até porque está trabalhando, você está vendo, né? Claro, claro. Então, aí vai lá ver direitinho, é obrigação deles ver, eles ganham para isso. E com cautela, para não acabar a ponto dos outros. Isso. Tá bom? Tá bom, então, Diego. Obrigado pela sua participação. Olha, Diego, eu também queria dizer o seguinte, a gente aqui vai planejar uma matéria. Então, quando a gente planeja a matéria, a gente vai ouvir a pessoa que está cozinhando, a gente vai filmar, vai tentar ficar numa posição que a gente possa ver, porque da mesma maneira que tem pessoas trabalhadoras com higiene, pode ter também aquelas pessoas trabalhadoras que não têm muita higiene. E as pessoas vão se alimentar, vão comprar o amendoim. E aí, a partir da matéria, provavelmente, a matéria vai despertar a força-tarefa para ir lá visitar. E a gente pode, inclusive, na própria matéria, montar, conversar de uma forma, pedindo que, como você chamou a atenção, para a força-tarefa ir de uma forma respeitosa, porque ali são pessoas trabalhadoras, né? Como tem outra ligação que chegou aí. Uma mãe. Isso. Uma mãe com 2 filhos que ligou agora, dizendo que ela vende
está ali vendendo, cozinhando para se sustentar, porque ela tem 2 filhos. Então, não é nada demais, mas a gente só pede para que, de fato, já que a gente vai fazer a matéria, vocês também coloquem as coisas em condições de higiene para todos, né? Que não seja qualquer água, que seja pelo menos água que você tire numa torneira, no centro comercial, etc. Não seja água dali de baixo. Tem mais outra ligação? Alô, quem fala? Alô, Lai. Pronto. Boa tarde. Seja bem-vindo, é anônimo, né? Sim. Isso. Está sabendo, as pessoas que têm carro de 10 anos de vez de tratamento. Está muito baixo o retorno aqui. 10 anos atrás. Que agora tem que fazer vistoria. Vistoria para emplacar o carro. Para emplacar o carro, o carro sim. Que tem 10 anos de uso. Sim. Simplesmente no Senetran não faz mais. Sim. A gente tem que pagar na Vistocar. Está cobrando R$100 a vistoria. Ixi Maria. No Detran de Salvador, tomei informação, R$33. Nossa. E o Senetran não tem mais que faz sua vistoria nenhuma, até agora não é na Vistocar. É R$100 para fazer a vistoria do carro. Imagine. Eu já emplaquei meu carro e meu documento não chega. Se não vou dar vistoria, não me dá meu documento. Entendi. É R$100. Entendi. Olha só, sabe o que eu vou pedir, Anônimo? Para a menina, a produção vai pegar na linha e vai pegar, porque o retorno do nome do local não ficou claro para mim. Ela vai pegar você aí na linha para poder a gente... no Detran não está fazendo mais, mas era R$33 em Salvador. Aqui é 100. Eu acho que foi Vistocar que você falou. Vistocar. Para a gente ir lá perguntar, porque é o seguinte... O carro, a partir de 10 anos, nem IPVA mais não paga, não é verdade? Não paga mais IPVA. 10 anos, completou 10 anos, você não precisa mais pagar IPVA. Então, vai aí pagar R$100 por uma vistoria de um carro para emitir documentação, etc. Ela vai ver aqui com você a possibilidade de a gente estar indo lá entender o que é isso, porque uma coisa que cobra 33... está sendo aí por R$100 aqui em Camaçari. Todo canto que a gente vira, a gente está com esse problema aqui na cidade. Bom, agora a gente vai chamar mais uma matéria da Rua Maria Emília. A Rua Maria Emília, no bairro do Triângulo. E segundo moradores, aqui não chega a limpeza pública. Quem faz a limpeza são os próprios moradores. Assim como o senhor Luciano, que faz a capinagem da rua, tira esse mato, né, seu Luciano, que fica aqui? Minha filha, por que eu tenho que fazer? Porque simplesmente a Madame Limpec, ela não existe. Nunca veio aqui? Não vem, elas vêm de ano em ano, quando surge um candidato a vereador. De ano em ano, quando surge um candidato, é lançado um candidato, eles vêm aqui, tapeiam, dão aquela limpadazinha de leve, de mentira, né? É mentira. E depois some todo mundo, acabou. Só promessa. Claro, minha filha. O Brasil é o país das promessas. E como temos santos do bolso, temos santos da cueca, temos vários santos. O Brasil é muito bom, é maravilhoso. É tanto que o próprio Pedro Álvares Cabral disse: arrependi-me de ter descoberto e não ter deixado coberto. A gente vê que a rua tá limpa, mas aqui são vocês que têm que fazer isso. 40 anos no bairro. Infelizmente, desde a época em que eu cheguei aqui, continua a mesma coisa. Limpeza sempre fantasma. Não existe, infelizmente. Inclusive, nós já fizemos várias gravações aqui mesmo, lá para a nossa amiga Simalaere, no programa. Eu também já saí no programa, entendeu? Mas nada é resolvido. Porque eles não querem, eles não fazem questão. A gente aqui que faz nossa limpeza, capina, eu limpo. Agora mesmo eu botei cimento para não nascer mais capim. E brilhou uma vergonha, para uma cidade dessa tão rica e não tem limpeza. A gente viu que o senhor estava até varrendo ali agora. Isso, varrendo. Eu diretamente, os vizinhos aqui tudo varrem. Tudo vai para poder a rua manter limpa. E vocês já procuraram solicitar essa limpeza pública? Com certeza. E o que direto, dizem? Direto, aguarde que vai, e nunca vem. Pra só ter ideia, o CC mesmo fala direto na Câmara, de parafuso. Isso é um gari só, para limpar parafuso todo, imagine. Agora eu queria ver onde é que eles estão botando esse dinheiro, né? Eu tenho saudade do governo Roberto Hélio, que a rua era toda limpa, diariamente, gari limpando, entendeu? Tinha até empresas.
Gente, olha, chegou aqui no ligação da Piaçaveira dizendo que o caminho A20 e o caminho A21 também não estão recebendo limpeza. E é aquele questionamento que a gente fez no primeiro bloco, a própria população está indo para as ruas e fazendo aquilo que a gente paga alguns impostos para que sejam feitos. Bom, olha, a equipe agora, a produção agora há pouco, comentou aqui comigo sobre o entrevistado do dia hoje, que seria o secretário de Desenvolvimento Social, o Hélio Santos. Confirmou com a gente ontem à noite, confirmou agora de manhã, confirmou dizendo que estava vindo, a gente aguardando aqui a presença dele aqui conosco, inclusive por conta das matérias que foram veiculadas, da população que está lá. Ele ontem, muito gentilmente, deu uma ligação aqui para o programa, falando de que ele está se movimentando, mostrando que está se movimentando, a gente tentando dar um espaço para bater esse papo com ele, mas ele não veio. Inclusive, algumas matérias tinham sido separadas, selecionadas, para que esse papo franco fosse um papo aberto, com a oportunidade de ele mostrar também bastante o trabalho dele. E, inclusive, porque aqui a gente está vendo que mais de 149 residências foram sorteadas, e as que vivem de auxílio aluguel, que o auxílio aluguel sai pela secretaria dele. A gente fica sentida, porque não é assim que se relaciona com a imprensa nem com a mídia. A gente está dando um espaço para que venha, para que fale, para que se comunique, nós que já o recebemos aqui outras vezes de uma forma muito acolhedora. E aquilo que eu sempre digo, o entrevistado que vem para ser entrevistado por Eli Ellery sempre tenha certeza que não vai ser afrontado. A gente conversa, a gente coloca as questões da sociedade, sempre de uma maneira bastante educada, respeitosa e sem ferir a parte pessoal, a parte da integridade da pessoa. A gente traz questionamentos sempre de maneiras sutis, para que a pessoa se sinta sempre à vontade, porque a gente está recebendo na nossa casa. Então, ninguém recebe ninguém na sua casa para agredir ou afrontar ou etc. Então, a nossa intenção hoje seria, de mais uma vez, questionar situações aí que desrespeitam a questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, trazer, inclusive, alguns questionamentos, porque a gente sabe que o PRB saiu da bancada do governo do Estado, ou seja, está deixando de estar ao lado de Jacques Wagner no governo do Estado, e eu, logicamente, iria também questionar o secretário se ele continua no município, na administração do PT local, já que, em termos estaduais, houve esse rompimento do PRB com o Jacques Wagner. E questionar, trazer algumas condutas da vida dele, das atitudes, mostrar o lado positivo da Secretaria de Desenvolvimento, porque a gente sabe que tem, como eu disse agora há pouco, não é tudo... não existe unanimidade nem para o sim nem para o não, as coisas são relativas. É claro que existe alguém trabalhando, é claro que existe algumas obras sendo executadas, é claro que tem coisas também positivas. E ficou aí essa dívida do secretário de Desenvolvimento Social com você, principalmente. Não só com o programa, mas com você, principalmente, porque eu garanto que teria sido uma boa explicação para algumas situações aí que estão acontecendo no nosso município, que tem colocado todos nós muito entristecidos e precisando aí desse acorda município para a gente estar melhorando a nossa qualidade de vida, tá bom? Olha, o programa Simara Ellery está finalizando por aqui, a gente continua o bate-papo até às 14 horas na 87.9. E se você quiser, a gente vai estar por lá, tá bom? Então, até amanhã. Tchau, tchau.